Quem tem razão? Com nossos convidados presentes aqui, aos quais agradeço uma vez mais, vamos lá. Héctor, eu começo contigo especificamente dessa questão, porque taxar a exportação é sempre polêmico, mas há uma questão legal também no caso, do ponto de vista de como isso deveria ser. Há um entendimento jurídico que você não poderia taxar a exportação, no caso especificamente do petróleo, porque isso seria uma assídia, ou seja, só para controle daquilo, e não para função arrecadatória, como está querendo fazer o governo para compensar a perda de arrecadação da remuneração, digamos, não completa dos combustíveis. Sim, esse é um imbróglio imediato, né, Piotr? Entretanto, eu digo assim, para além do eventual imbróglio jurídico que a gente pode ter, você taxar a exportação, ainda mais com um prazo determinado, isso gera um novo ponto de equilíbrio e talvez a arrecadação pretendida não seja obtida pelo governo. Tá, e daí, obviamente, a intenção principal é arrecadar. Se não arrecada, criou só-se um imbróglio sem ter o benefício da arrecadação, é isso? Basicamente, sim. Vai ter uma arrecadação, evidentemente, mas talvez não seja o almejado pelas autoridades. Pedro Rodrigues, bem-vindo ao debate aqui. O setor do agronegócio entrou junto nessa discussão, porque uma vez que viu o governo numa intervenção dura já de por exemplo, criar impostos novos para as exportações, o agronegócio é um forte exportador brasileiro e viu aí uma brecha que pode, de repente, comprometer uma série de outros produtos brasileiros. Na sua opinião, esse receio é válido? Bom, boa tarde, Piotr. Boa tarde, Héctor. Com certeza, né? Eu acho que o Brasil ele nunca teve, a não ser na velha república, né? Quando taxou uma vez a exportação do café, o Brasil não tem essa característica, né? Nunca teve de taxar a exportação de commodities. Então, essa janela que se abre no petróleo, que é muito ruim, né, com certeza é para se levantar as orelhas de outros produtores de commodities, como, por exemplo, o agronegócio aqui do Brasil. Mas a gente não cria, e o governo levou em conta dois aspectos que me parecem muito óbvios. Primeiro, se eu taxo exportações, eu posso diminuir a competitividade desse produto brasileiro, ou seja, exportar menos. Se eu exportar menos, eu mexo na balança. Mexendo na balança, eu tenho menor entrada de dólar. Menor entrada de dólar, mexe no câmbio, pressionando para cima, o que aí sim tem um impacto grande na inflação. Além do que, quando eu mexo exatamente num setor como esse, eu crio uma lógica de insegurança jurídica, o que é tudo que o país não precisa, porque de insegurança jurídica, convenhamos, depois desse ativismo do Supremo Tribunal Federal, a gente não precisa mais. Vamos lá, Ettore, essas coisas que me parecem óbvias foram levadas em conta pela equipe econômica? Piotr, eu não consigo ser taxativo, mas eu espero que sim, né? Mas o efeito líquido, infelizmente, é completamente contraproducente ao pretendido. Você expôs perfeitamente bem um dos gatilhos que a gente vai ter num país cuja balança comercial tem o petróleo como terceiro produto, maior produto de fluxo, né? Então, assim, vamos taxar, só falta taxar agora a soja, o milho, porque se o efeito, se pretende se arrecadar mais, e é o fim em si mesmo, sem uma estratégia. Pedro, vamos lá. Eu não expus aqui nada que seja assim, digamos, de PhD de economia. É uma coisa muito simples de compreender na economia. Eu estou com o Héctor. Eu suponho que o governo tenha levado isso em conta, mas se levou em conta, deixou de lado em algum momento, porque ele está produzindo um risco exatamente de insegurança jurídica em relação a outros setores se virem ameaçados de uma taxação, os que exportam bastante no Brasil, e, claro, do efeito que isso vai trazer no câmbio, consequentemente na inflação, que é o que o governo precisa controlar, ou seja, precisa deixar de provocar mais inflação para que o Banco Central reduza os juros, que é a reclamação, de novo agora, da equipe econômica do próprio presidente Lula. Olha, sem dúvida, eu coloco aqui um outro ponto, né, que com essa taxação ele cria um desincentivo, né, às empresas de petróleo a virem para o Brasil em razão dessa insegurança jurídica. Aí me parece que o governo tem uma lógica um pouco inversa, né? Na cabeça do governo, arrecadar taxando o petróleo significa aumentar a arrecadação. Só que, por outro lado, se ele diminui a produção de petróleo e desincentiva essas empresas a virem para cá, só no passado a indústria do petróleo pagou em royalties, né, em participações especiais, em tributos, mais de 170 bilhões de reais.
Então, se a gente não tiver incentivo para essas indústrias virem para cá, para esses agentes virem para cá, explorarem petróleo com esse tipo de política, na verdade, esse tiro pode acabar saindo pela culatra. Olha, é importante o Pedro falar de royalties, porque isso alimenta boa parte do caixa público de cidades e estados onde você tem empresas de petróleo atuando. E isso mexe na conta de governadores e prefeitos, que são exatamente os que vão reclamar em Brasília quando começa a faltar dinheiro. E aí tem que negociar politicamente tudo isso. Tori, eu só coloquei a questão econômica. O Pedro nos trouxe informações aqui do ponto de vista fiscal, do que mexe no caixa desses municípios todos. E isso tem pressão em Brasília também. De novo, esse tipo de coisa foi levado em conta porque taxar exportação hoje é política de economia argentina e, convenhamos, não é um exemplo, lamentavelmente. Sim, é um exemplo a não seguir, né, Piotr? O que ocorre na Argentina, infelizmente, não é dos melhores exemplos. E, adicionalmente, eu gostaria de colocar também a questão dos dividendos, né? Então, a Petrobras, ela gera lucro, e o dividendo, né, fica parecendo que o dividendo é para o malvado do mercado financeiro. Não, o maior acionista da companhia é a Petrobras, 51% da companhia. O maior acionista da Petrobras é o governo. 51% dos dividendos vão para o governo. Então, a empresa ter 200 bilhões de lucro significa que 100 bilhões foi para o governo. Então, se pretende taxar uma exportação de 6 bilhões com um efeito desdobramento direto, indireto nos estados, através do royalty, como o Pedro colocou, mas diretamente também em dividendos, né? Porque a empresa perde valor, o mercado perde valor, ou seja, você tem desdobramento mais do que proporcional em Brasília, que é algo que eles estão tentando combater, passar uma sinalização com a reoneração de gasolina, que o fiscal está sendo tratado com prioridade, só que há uma lógica inversa no tocante especificamente a esse setor, sem entrar em outras particularidades. Pedro, você é de um setor de infraestrutura e todo mundo sabe que são investimentos de longo prazo, em que, obviamente, segurança jurídica é um vetor importantíssimo para aquele investimento acontecer e, no mínimo, de alguma estabilidade econômica também. Como é que você tem ouvido aí, o que você tem ouvido de investidores quando o governo começa a mexer em regras que se imaginavam pacificadas em relação à ação do governo, ou seja, de não intervencionismo? Olha, o investidor fica muito preocupado, né, Piotr? Porque exatamente como você colocou, a hora que você muda a regra do jogo, quando o jogo já está no meio do caminho. Você imagina uma empresa que hoje produz petróleo no Brasil, ela não vai conseguir, que não é só a Petrobras, né? Tem outras empresas que produzem petróleo, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Essas empresas vão ter que exportar esse petróleo competindo, né, o petróleo produzido no Brasil com outros lugares do mundo, com um custo muito maior. Então, elas vão ter que internalizar esse custo, se conseguirem, vão ter que repassar esse custo. Então, isso tudo vai gerando insegurança jurídica, né? Quando essas empresas forem olhar para o mercado global e falarem, olha, onde é que eu vou investir para produzir petróleo? Eu vou investir num país que tenha segurança jurídica, não seja sobretaxado, que eu consiga ter competitividade. E, nesse caso aqui, não é o que está acontecendo no Brasil. Você colocou muito bem o exemplo de comparação com a Argentina. No passado, a Argentina já fez esse tipo de taxação de exportação de gás e petróleo, e o resultado disso é que a produção de petróleo e gás da Argentina caiu drasticamente. Por quê? Porque não se tem investimentos. E hoje no mundo, se a gente olhar o mundo todo, a produção de petróleo, só 3 países que têm imposto de exportação. Então eles, a Venezuela, a Rússia e o Cazaquistão. São países também que eu acredito que a gente não queira se comparar e não temos esses países como um norte para nós. Senhores, uma última pergunta. É uma medida provisória a que decidiu pela reoneração e que incluiu também essa cobrança de impostos de exportação de petróleo, de óleo cru. Isso passa pelo Congresso. Há, inclusive, um movimento dentro do governo para deixar caducar isso daí, ou seja, daí viriam os 4 meses aí, pelo menos 4 meses, alguma coisa assim, desse imposto de exportação, e depois, se caducar a medida provisória, volta a reoneração completa, que era o grande desejo da equipe da Fazenda. Tori, eu converso contigo agora para a gente encerrar. Na sua opinião, o Congresso vai reagir a isso? Porque a grande discussão é essa, qual vai ser o papel do Congresso Nacional neste atual governo?
Eu acho que o prazo, inclusive, que foi dado, esses 4 meses, são exatamente aqueles 120 dias que uma MP ela tem a vigência sem necessitar da aprovação do Congresso. O que significa que depois de 4 meses haverá a renúncia, né, dessa exportação, desse imposto sobre exportação, e você precisará elevar o imposto de PIS/COFINS, dos impostos federais sobre gasolina mais uma vez. Isso já está no nosso cenário de inflação para esse ano. A Ativa tem 6,8% de inflação para 2023, na esteira dessa elevação de impostos, e vale comentar que a gente infelizmente não consegue incorporar como é que a Petrobras virá a ser instrumentalizada para eventuais compensações, visto que a sinalização é nesse sentido do governo e da participação do Jean Paul Prats em diversas reuniões do Executivo. Essa combinação PT no governo, Petrobras instrumentalizada partidária ou politicamente, não foi explosiva para a realidade brasileira. Pedro, de novo esse questionamento para você. Como é que você acha que o Congresso vai reagir? Ele vai reagir diante disso porque é uma medida provisória, tem força de lei. A lei pode ser questionada, a medida pode ser questionada na justiça do ponto de vista de empresa que não queira pagar esse imposto. Mas o Congresso vai reagir diante disso? Olha, Piotr, eu acho que o Congresso vai reagir sim, né? Eu acho que a jogada política do governo foi exatamente tentar manter essa popularidade em razão do preço do combustível, dizendo, né, que uma narrativa de que as grandes petroleiras estão pagando essa conta, mas no final do dia a gente sabe que não é isso, né, que os prejuízos vão vir na frente e vai ficar no colo do Congresso. Eu acho que o Congresso vai reagir sim, eu acho que a gente vai acabar voltando com o PIS e com a COFINS como era, e esse imposto de exportação vai morrer, mas os malefícios ficaram, foi uma janela que foi aberta, foi insegurança jurídica que foi criada, vamos ver como é que vai ser isso para frente. Pedro Rodrigues é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Eu também conversei com o economista Héctor Sanches, da Ativa Investimentos, economista-chefe da Ativa Investimentos. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate, hein? Boa tarde.